primeira coisa que eu posso estar falando é o amor, né? Porque torcer é sentimento, torcer é paixão, torcer é amor. E amor pelo esporte brasileiro. Como que o país do futebol, o país do carnaval, não tinha uma torcida do Brasil? Eu tô vendo a seleção brasileira com meus próprios olhos. Eu não sei se eu consigo colocar em palavras o que eu senti naquele momento. A gente espera que em algum momento sejam 220 milhões de pessoas, todos apaixonados pelo esporte brasileiro, estejam conectados com o MVA. O MVL surge no ano de 2008 e o objetivo nosso era criar uma torcida do Brasil. A gente já tinha ido para alguns jogos da seleção e tinha achado que a torcida do Brasil estava muito abaixo do que ela poderia ser. A gente discutia muito a ausência de músicas, a ausência de alusões aos nossos grandes ídolos. Realmente a palavra que a gente tinha era a indignação por a gente ir no estádio, assistir um jogo do Brasil e não ter uma bandeira do Pelé pendurada na arquibancada. A gente tem a maior história do futebol mundial e a gente não tinha esse hábito ou essa característica de reverenciar a nossa história e nossos ídolos. A gente criou o MVA para ser essa organização para catalisar o processo de desenvolvimento do torcer pela seleção de futebol. E desde então a gente falou, olha, vamos fazer alguma coisa para organizar essas ideias. Era um grupo de umas 20, 25 pessoas. Boa parte delas tinha estudado junto, tinha participado de torcidas universitárias e ia para jogos universitários, enfim. E o nosso grande objetivo desde então era criar uma organização que mobilizasse os brasileiros em torno do torcer, naquele momento mais pelo futebol masculino, mas que com o passar do tempo foi para todos os esportes do Brasil. E assim foi, a gente fez um monte de bandeiras, nos reunimos algumas vezes de 2008 a 2010, porque a meta era se programar para a Copa da África em 2010. Então fizemos bandeiras de ídolos, fizemos músicas, então foi assim que surgiu o MVA e a Copa da África trouxe esse pontapé inicial. Eles foram para a Copa da África, eu acompanhei tudo isso no YouTube e vi que não deu muito certo. E a gente não tinha ideia do tamanho do desafio quando a gente criou. A gente falou, pô, vai chegar uma Copa do Mundo agora, vamos reunir uma galera, vamos criar algumas músicas, fazer bandeiras, vamos fazer pontos de encontro para a torcida. Vamos chegar lá na África e a coisa vai acontecer, nós vamos subir uma puta bandeira massa, o Galvão vai virar e falar, olha a torcida do Brasil, que maravilha. E não foi nada disso, né? Foi muito, muito mais difícil do que a gente imaginava. Fala, galera do Brasil! Chegamos aqui na maravilhosa cidade do Cabo. Quando a gente volta da Copa da África, na sequência teve um Mundial de Basquete na Turquia. E a gente voltou ainda, não deu muito certo, mas voltou animado e falou, cara, vamos fazer isso acontecer. Esse foi o primeiro momento que a gente falou, cara, vamos fazer uma ação para outro esporte que não o futebol. E enfim, mais um evento que não deu certo, assim, que a gente achou que pudesse engrenar, por ser ginásio, uma coisa menor, né? O futebol é muito difícil, 60 mil pessoas no estádio, ginásio menor, mas também não engrenou para outros esportes. A gente teve um intervalo entre 2010 e 2014 que deu uma esfriada, muito pela tristeza daquela derrota da Holanda. E aí 2013 começou a surgir com a Copa das Confederações, um novo espírito ali de unificação com aquele time que estava voando. E aí a gente começou a resgatar toda aquela história que a gente tinha programado, pensando já na Copa de 14. A gente falou, agora vamos estourar a Copa no Brasil, vai estar todo mundo junto. Mas a gente teve muita dificuldade com a questão dos ingressos, de conseguir sentar todo mundo junto nos estádios. Muita gente que não costumava ir em jogo de estádio de futebol estava presente nos estádios naquele momento e a gente não conseguiu unificar a torcida e, infelizmente, a história da Copa de 14 todo mundo sabe como é que terminou. Tanto no campo quanto na arquibancada foi um fiasco e a gente sentiu isso também. Lá vem cruzamento! Olha só que absurdo! A chance de mais um gol! O ponto positivo da Copa de 2014 foi a explosão da música Mil Gols. Ela é feita em 2010, a gente achava que ela ia dar certo em 2010, inclusive a Globo faz uma reportagem com ela e tal, e ela estoura na Copa de 2014. E essa música é uma incógnita, assim, né, de como que ela deu certo. Ela foi crescendo ao longo da Copa das Confederações e depois na Copa ela ganha corpo e vira o hit da Copa, eleito
pelo Sport TV e que eu acho que trouxe um sentimento pro brasileiro de puta, a gente pode fazer mais dentro da torcida. A gente lembra que os argentinos estavam com tudo aqui, chegaram na final, tinham aquelas musiquinhas que eles fizeram para nos provocar e a música Mil Gols virou o hit da Copa de 2014, né? Então, como ponto positivo para mim desse momento foi ver na final da Copa do Mundo Argentina e Alemanha, onde o Brasil já estava naquela ressaca do 7-1, o Maracanã inteiro cantando Mil Gols. O Pelé no camarote, ele levanta, ele acena para o Maracanã inteiro e sendo reconhecido pela primeira vez num jogo de seleção brasileira, o nosso maior ídolo. Então a gente deu essa contribuição ali de homenageá-lo em vida num jogo da seleção. A gente tinha a Olimpíada em 2016, que foi um marco importante, né, para o MVA, porque basicamente todos os fundadores, os membros iniciais do MVA eram ligados a torcidas torcidas universitárias, e o nosso grande know-how ali era os jogos universitários de ginásios fechados e tudo mais. E a gente conseguiu ali desempenhar um papel muito legal, que foi o entusiasmo e a vibração para empurrar alguns times que não tinham muita tradição. Então, aquela primeira vez que a gente sentiu que a torcida ganha jogo, que a torcida influencia, e a gente conseguiu diretamente influenciar o resultado do jogo ali em prol do Brasil. Eu acho que isso é muito legal, porque o MVA está fazendo isso já. Ele está trazendo pessoas que antes só acompanhavam o futebol para ver outras modalidades. Olimpíadas a gente foi em meia dúzia, tá? E, basicamente, fatídico jogo Brasil-Alemanha do handball. A gente, em 4 pessoas, a gente virava para trás e falava, ó, gol do Brasil, o Pulaê faz o caldeirão ferver. O negócio começou a pegar. Você via o goleiro da seleção, o Bombom, defendia uma bola, ele pegou a bola debaixo do braço, ele apontou pra gente e falou assim, ó, é a gente aqui e vocês aí, vocês vão mudar o jogo. Apontando pra 4 pessoas. Então a gente falava, cara, em 4 pessoas a gente consegue mexer um ginásio de 17 mil. Quando a gente for grande, a gente vai conseguir. A gente precisa de gente, a gente precisa de estar junto, a gente precisa de bateria. Essa ideia de passar para outros esportes é que a gente queria torcer pro Brasil. Não importava qual a modalidade ou qual o esporte. Quando a gente teve essa oportunidade de ter uma Olimpíada em casa, a gente falou, poxa, vamos levar a ideia do movimento não só para o futebol, a gente é apaixonado por esporte, a Olimpíada no nosso quintal de casa, então a gente falou, vamos levar isso para os outros esportes. A partir dali que a gente começou a criar o vínculo com o hobby e com os outros esportes olímpicos. Nós somos fanáticos também pelo voleibol, pelo basquete, pela esgrima, pelo tênis de mesa, corrida, por vela, todos os esportes que vocês podem imaginar. Se tem brasileiro, tem o movimento verde e amarelo. Em todos os esportes, o ritmo vai ser genuinamente brasileiro. Já nós trazemos o funk, nós trazemos o axé, nós trazemos o samba, o rap também, de alguma forma. Justamente para quê? Para poder adaptar dentro das músicas e procurar fazer uma arquibancada nova, pulsante, com o ritmo brasileiro, com a cara brasileira. E sempre fazendo o mesmo barulho, o mesmo movimento, a mesma energia. Essa é a missão do MVA, contagiar o Brasil daquela paixão que é torcer para os nossos atletas em qualquer modalidade. O MVA vai cumprir essa missão, isso está no nosso DNA. E que ali a gente fala, pô, que massa, a gente já, de certa forma, conseguiu atingir um objetivo que a gente queria, que era ter músicas novas para a torcida do Brasil. Mas foi a música que deu certo, não foi o MVA que deu certo, não foi a mobilização da torcida, né? E já tinha logo, tinha uniformes, tinha bandeiras, tudo pronto. As letras escritas e impressas em papéis onde a gente distribuía. A gente já estava fazendo alguma coisa. E a gente não ia parar de fazer isso. Mas como fazer aquilo virar uma coisa grande? Então, de 2016 para 2018, a gente teve um período para se programar e preparar para a Copa da Rússia. Esses primeiros 4 anos até a Rússia, a gente viveu muita expectativa. Quando era o melhor lugar para comprar passagem? Um ano antes, abre a venda dos ingressos. A gente tentou comprar os ingressos, não conseguia para o Brasil. Aí o pessoal no grupo, olha, segue a Sérvia, porque a Sérvia é do grupo Pote 4, então tem grande
grande chance de cair Brasil ou Argentina e caiu no Brasil. Brasil e Sérvia, pô, ganhamos. Compramos ingresso Brasil e Sérvia. Na Rússia a coisa deu certo. Todas as mobilizações que a gente fez deu certo. Deu certo muito de cara, assim, né? O primeiro evento que a gente faz, o primeiro esquenta em Rostov, já enche de gente, quer dizer, enche, naquela época era enche, mas eram umas 500 pessoas. E alguém filma, a gente cantando a música em 58 foi Pelé, 62, alguém filma e posta isso. E a coisa vai muito pra frente nas redes, a gente nem tava sabendo. E na Rússia coincidiu com a virada das redes sociais, né? O surgimento do WhatsApp, o surgimento do Instagram. Foi bem nesse período que facilitou a divulgação e a massificação da ideia do movimento. O segundo jogo, a gente fez o esquenta literalmente dentro do estádio. Assim. O terceiro jogo era muito longe, os locais eram muito longe do estádio. Então a gente não conseguiu nenhum lugar bom pra ser o walking distance. A gente teve que fazer um lugar longe pra cacete, que tinha que pegar metrô pra ir pra lá. A gente tinha certeza que não ia dar certo, que a galera ou não ia, ou que todo mundo ia de Uber e não ia conseguir conectar a galera. Fato é que o esquenta que a gente fez pré-jogo estourou, sei lá, o lugar devia caber 2.000 pessoas, tinha 2.000 pra fora do lugar. E a hora que a gente saiu, tinha um bloco de, sei lá, 5.000 pessoas juntos andando pelas ruas de Moscou, como se fosse mesmo um bloco de carnaval. O detalhe é que tinha, cara, um surdo, uma caixa e uma ripa. Essa era a bateria que a gente tinha naquele momento. E aí todo mundo foi se locomovendo, no que entrou, até arrepio de lembrar. Mas no que entra no metrô, vamos descer na escada rolante ali, eu falei, caralho, isso vai ser foda. A gente dominou a plataforma do metrô e aí aquela imagem que viralizou e que todo mundo conhece, que é a famosa imagem do metrô de Moscou, onde a gente abaixa, todo mundo começa a cantar e os russos abrem o caminho pra gente poder fazer a festa do metrô de Moscou. Em 58 foi Pelé, que é o Brasilzão, explodiu na Rússia e era uma música que a gente tinha feito na Copa de 2014, que a gente cantava, mas não tinha pegado ainda. Ela explodiu mesmo nessa Copa da Rússia e a partir dali a gente entendeu que a gente tinha um papel importante nesse processo e começou a se organizar melhor. Cara, foi da minha história do movimento, sem dúvida foi o melhor momento que eu vivi ali. Foi uma sensação indescritível. Eu não sei se eu consigo colocar em palavras o que eu senti naquele momento. Ele é uma torcida organizada, tá? Que tem seus departamentos. E eu, como um cara da arquibancada, meu lugar, de fato e de verdade, tem que ser o comitê de arquibancada. O mais legal do comitê de arquibancada, que é a ideia da homogeneidade, que é o seguinte: tem torcedor do Corinthians, tem torcedor do Santos, tem torcedor do São Paulo, tem torcedor do Flamengo, tem torcedor do Curitiba, tem torcedor do Vasco e torcedores que frequentam a arquibancada. E o comitê de arquibancada, ele pega toda esse mix que a gente faz na arquibancada de festa, de linguagem, de cânticos, de bateria. Eu discuto muito para que mantenha sempre uma pegada de arquibancada. A gente foi no Parapan do Chile, que são esportes paralímpicos, e muita gente nunca tinha visto um esporte paralímpico e teve contato pela primeira vez. E a partir disso também começou a acompanhar mais. Nas Olimpíadas a gente juntou uma galera e tocamos o funk, né, que é um outro ritmo que a gente coloca na arquibancada, que foi o Paris vai virar baile, que viralizou. Dentro do avião, eu acordo, Lula, Bebeto, para tudo, pega a caneta. Pô, veio uma parada aqui na minha cabeça. E aí eles falam, o que foi? Eu fui, tipo, me manda, né? Hoje Paris vai virar baile. Hoje Paris vai virar baile. E aí a gente chega em Paris, 10 horas da manhã, 11 horas a gente tinha uma ação. Meio-dia eu converso com o Xande e falo sobre essa adaptação e tudo mais. No outro dia a gente tinha uma entrevista marcada com a Globo, 3 minutos no canal aberto. Aí viralizamos, foi a Anitta repostando rap nacional. Inclusive a própria página das Olimpíadas repostou o Paris vai virar baile. Foi o hit, assim, de Paris. Como esquecer a gente lá, Isaqui, Asqueiroz, Isaqui, na canoagem, né, no impensável.
a gente, com a torcida do Brasil, torcendo na canoagem, fazendo a diferença na canoagem. Então, se, pô, tem par ou ímpar, o movimento vai estar. Se tiver Brasil, essa é a nossa máxima. Então, acho que isso é muito rico, né? Muito valioso pra nós. E aí, lá na canoagem, a gente tocando, e aí o Zaquias medalhou, e eu tô na minha cabeça, dói, um tapinha, não dói. Eu tô, poxa, que negócio de tapinha não dói, que tapinha não dói. E aí eu parei a bateria, olhei pro Gabi, que é o nosso mestre de bateria nacional, abri pra ele assim, eu tive uma ideia, aí ele falou, qual? Eu falei, faz um funk. E a gente começou a bater o funk, aí eu fui e fiz o... Ah, Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz. Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz, Isaquias Queiroz. É o Isaquias, que foi um sucesso tanto quanto o Paris vai virar baile, sendo que o Paris já estava há mais tempo. Existem grandes desafios, porque os grandes eventos esportivos, eles são caros até para quem é rico. Então, é um grande desafio permitir que pessoas de diversas comunidades, diversos territórios, não só do Rio de Janeiro, mas de vários outros estados do Brasil. Aconteceu as Olimpíadas de Paris, nós fizemos um negócio bem legal, pegamos uma tomada um pouco distante da torre, mas eles ficaram sentados de costa para a torre e contando, todo mundo contando como foi dar a notícia para a família que eles iam estar ali. Então foi muito emocionante, porque eu vi vídeos, inclusive, de mãe, de irmãs, chorando, emocionada, porque apesar de nunca ter vivido uma experiência como essa, estavam felizes porque alguém que faz parte da família delas, da realidade delas, estava saindo. Eu fui uma vez com o Rômulo, num evento de canoagem que teve lá em Deodoro, e nós levamos a bandeira dos atletas. Eu lembro que 2 atletas eu não conhecia muito bem, nós levamos a bandeira deles e tal, e nós estávamos em 3 torcedores apenas na arquibancada, batendo, cantando, tal, não sei o quê, e pensando que não havia feito diferença nenhuma. Quando o cara ganhou, ele veio até nós 3 e falou assim, cara, quando eu passei por vocês batendo, gritando meu nome, gritando Brasil, eu acho que foi a sensação mais surreal que eu senti na vida e o que me deu gás para poder querer chegar mais rápido ao final e vencer para poder dar essa vitória a vocês. Eu acho que quando as pessoas começam a perceber que é possível torcer muitos dias e muitas vezes, não apenas pelo futebol, por outros esportes também, e as pessoas começam a ver isso, né? Essa cultura de arquibancada não sendo mais restrita ao futebol, indo para vários outros esportes, começa a surgir interesse. E eu penso que isso também é um movimento que deriva desse olhar, né, de pluralidade, porque as pessoas querem chegar, elas só não sabem como. Então quando ela olha e ela não se vê, ela fica mais retraída. Quando ela vê alguém parecido ou próximo, aí ela quer entender. E aí o MVA tinha essa necessidade, tem essa necessidade porque ainda não foi sanada, de permitir que outras pessoas de outras realidades também acessem esses espaços que eles não são exclusivos, eles são para todos. Porque o Brasil, ele não tem uma cara, né? Ele tem muitas e todas as caras. O Brasil é plural, o Brasil é multicultural, o Brasil abraça todo mundo, abraça todas as culturas, assim como o carnaval hoje é grande. Eu faço parte do carnaval aqui de São Paulo. Eu sei que existem outros carnavais da Bahia, cada um tem seu charme, cada um tem seu dendê, seu tempero brasileiro, mas eu acho que essa união, a gente conseguir levar pessoas diversas, pessoas que são de outros mundos, de outras culturas, outros estados, ou pessoas que moram fora, para dentro da arquibancada é muito importante, né? A gente traz essa essência pra agregar mesmo e tornar a torcida brasileira, assim, grandona, sabe? A torcida brasileira é aquela lá, tá cantando, tá vibrando, tá comemorando, tá curtindo. Então não é só incluir e trazer pessoas, mas mostrar para eles que eles também podem e devem ser protagonistas em qualquer espaço onde eles estiverem. Se você olha as imagens de Paris, as primeiras imagens de Paris na mídia, você percebe claramente ali que alguma coisa está acontecendo. E aí vem a música, e eu penso que é isso também, pluralidade e diversidade traz isso, novos ritmos, novos olhares, novos pensamentos, novas maneiras de enxergar o que é a torcida. Eu me sinto muito valorizada e respeitada no MVA como mulher, e por eu já ter ido em muitas Copas do Mundo, eu posso dizer com propriedade que isso tem mudado muito, porque nas primeiras Copas que eu fui, 94, 98, praticamente não iam mulheres, eu fui sozinha em várias Copas do Mundo. Como muitas mulheres hoje,
A gente tem um papel bem importante que faz com que as mulheres se sintam à vontade para estar nas arquibancadas, para estar presente em todos os eventos. Eu acho que cada uma se sente segura quando vê que isso funciona, que dá certo, que hoje a gente está ocupando mais espaço. Não tem mais aquela diminuição, que a gente não vai ficar insegura, que vai ter proteção, que a gente está se impondo mais. Mas eu acho super importante a segurança da mulher no estádio, ginásio, em qualquer esporte. Não só fora, não só na arquibancada, mas também ser aplaudida dentro de campo. E eu acho que esse papel das mulheres, do Elas na Copa ou Elas no MVA, que estão distribuídos em todos os departamentos do MVA, é promover sim que a mulher pode estar no ginásio, pode estar dentro de campo e pode estar ali torcendo para o seu time com a maior segurança. A gente veio de 2 Copas onde teve muitas notícias, preocupações em relação à Rússia, de como a mulher ia ser tratada. Graças a Deus, eu não senti nada disso. Foi uma Copa super divertida, a gente foi super bem recebido pelos russos, No Catar a mesma coisa, um país, de grande maioria masculina. Então a gente também ir para o Catar, a questão de vestimentas, de estar sempre coberta, de usar saia. A gente invadiu, digamos assim, o mundo do futebol, deu o pé na porta ali do Catar e a gente acabou sendo recebidas bem. O Catar foi uma primeira conquista do tamanho do movimento verde e amarelo, que ter a oportunidade de integrantes de estarem indo juntos, no mesmo voo, com habitação próxima. Foi uma coisa assim fantástica, Porque torcer é sentimento, torcer é paixão, torcer é amor. E amor pelo esporte brasileiro. O esporte brasileiro, ele une gerações, ele une pessoas. Quando a gente criou, a gente tinha um sonho. E, obviamente, dentro desse sonho cabia uma série de coisas. E, no nosso sonho, era um negócio que ia arrebentar. Ia ser muito foda. Mas olhando para o que a gente virou hoje, sem dúvida, não era o que a gente imaginava lá atrás. É muito maior e muito mais capilar, Hoje o movimento, ele funciona como uma máquina, uma empresa mesmo. O MVL tem uma estrutura administrativa para dar o suporte. Então hoje a gente tem uma área de planejamento e gestão, uma área de missões, a gente tem uma área de comunicação que tem também comitês que se conectam com áreas do MVA. Então a gente tem um comitê também de embaixadas que pensa a conexão do MVA com as suas representações regionais. E como o Vasco diz, nem o céu é o limite. O movimento popular torcida, no Brasil, ele é muito importante para a nossa sociedade. De verdade, muito importante. O movimento torcida, ele pega muito daquilo que está acontecendo no Brasil, no social, no todo, e leva para a arquibancada. De que forma? Respeito. E você, num país hoje tão dividido, e com tantas mazelas, você poder unificar aquela galera e falar, a gente tá aqui, você é do time todo, mas hoje todo mundo é Brasil, vamos tocar junto, é uma coisa que faz a diferença. Então, poder unificar, trazer um pouco dessa parte pra arquibancada é um desafio, mas também é o que pra mim faz o sentido de sonhar uma torcida unificada. Então, a hora que o brasileiro colocar na cabeça dele que ele exporta e ele faz muito bem esse trabalho da arquibancada, os vizinhos vão ser fregueses. A hora que o brasileiro entender que a nossa arquibancada tem uma capacidade de criação, de fazer a coisa acontecer, de inflamar, de motivar, esquece. Eu me sinto real, o 12º jogador, eu me sinto real, o atleta extra. Eu, como um homem preto favelado, poder chegar até Paris, poder participar, poder estar ativo, poder estar no Maracanã, estar em Curitiba e ter ido até a Argentina, acompanhar o Brasil, torcer pelo Brasil, primeiramente é gratificante. Segundo, que é uma realização, além de pessoal e profissional, é uma realização que eu acho que é extracorpórea, É uma realização da minha galera. O projeto Crias do MVA, ele é muito retrato do que eu sou. Dentro da comunidade a gente tem uma proposta um pouco diferente de vida, de oportunidades, E o samba, a bateria, ela me salvou, não só como me salvou, como me mostrou um mundo que talvez o externo não conseguiria me mostrar. Essa proposta de arquibancada surgiu um desejo, surgiu uma oportunidade da gente estar linkando jovens, e aproximando e diminuindo essa disparidade social, que rola entre o morro e o asfalto. A gente sabe as dificuldades que tem, inclusive financeiras, da grande parte do povo brasileiro em acompanhar as modalidades brasileiras ou a seleção brasileira que seja. E aí o projeto ele tem como desejo essa montagem dessa bateria, mas ele também tem como desejo aproximar o torcedor real das modalidades e das questões brasileiras, assim, resgatando esse desejo brasileiro.
de coração, isso aqui é o movimento verde e amarelo. E a gente junto é maior, junto a gente faz a diferença na arquibancada. É um trabalho que às vezes não é tão visível, né? É um trabalho muito grande, tem muita coisa envolvida. E quando você vê isso sendo realizado lá e muita gente, né, entrando para o MVA, quando vê esse engajamento, quando vê essa confraternização, é muito legal. Sem dúvida, se eu conversasse com o cara lá de 2008, falasse, ó, a gente chegou aqui, eu de 2008 eu ia ficar assustado onde a gente chegou. É difícil falar quantas pessoas no MVA tem hoje, né? Em 2008 eram mais ou menos isso, umas 25 pessoas. Ao longo da Copa, sei lá, chegamos a 50 pessoas. Hoje, se somar todas as redes do MVA, né, são 1,3 milhões de pessoas. Só a gente espera que em algum momento seja 220 milhões de pessoas ou mais, né? Que todos apaixonados pelo esporte brasileiro estejam conectados com o MVA. Importante ter o calor de vocês lá com a gente, energia positiva, toda a torcida. Em nome do nosso time, quero agradecer a vocês pela festa que estão fazendo, dá força mais pra gente. O MVA é um ato que está sempre presente, né? Isso tem se tornado uma tradição nos jogos onde tem Brasil, tem se tornado uma torcida fundamental. Galera, agradecer toda a torcida, todo o apoio. Vocês foram fundamentais para essa nossa conquista aqui, ó. Valeu, valeu. É isso aí, galera. É nosso. E, gente, venha todos os dias para todas as competições, pelo amor de Deus. É, também foi muito importante ter torcida com a gente. Foi outra coisa, foi diferente. Obrigada aí, pessoal do Verde Amarelo. O maior presente que eu poderia ter recebido, que minha mãe poderia ter recebido, esse carinho da torcida, o movimento é simplesmente fenomenal e a ajuda a cada jogo, a cada ponto mal. Vocês são fenomenais. Cara, a primeira coisa que eu quero agradecer. Agradecer de coração mesmo por torcerem pelo basquete feminino. Seus jogadores na quadra, né? Fala, galera aí do Movimento Verde e Amarelo. Quero agradecer aqui pelo apoio e a torcida de todos vocês que vem junto com a gente há um tempão, acreditando sempre no próprio time. Uma sensação muito prazerosa de estar no meio da torcida, da galera torcendo, poxa, com som, com energia. Na natação a gente não vive muito isso dentro do Brasil, mas poxa, a gente está podendo aqui no Chile com essa torcida espetacular, está sendo demais. Torcer com vocês, muito legal, né? Mais fácil para você, então foi incrível, né? E a diferença de vocês. Também a gratidão, o apoio de vocês, acreditar. Gostaria de agradecer a torcida aí do Verde e Amarelo, é muito bom escutar a torcida brasileira aqui apoiando a gente, né? Então você dá uma motivação. Muito obrigado pela torcida por estarem aqui apoiando a gente. Galera da MVA aí, vocês fizeram a torcida, tava todo mundo junto e vocês fizeram mais barulho de todo mundo, valeu? Realmente eles nos deram uma autoestima muito boa lá. É diferente desde o princípio, né? Quando a gente largou, o pessoal já tava ali, o pessoal fazendo grito, tambor, tudo ali, a batucada que foi. Eu acho que dá energia pra gente. É uma torcida que ajuda muito a gente, acaba motivando bastante a gente, ajudando, fazendo batucando de tudo. Então é algo muito especial. Olha, é muito legal ter uma movimento de amarelo aqui. Eles têm todos os lugares, eles já ficam torcidos, eles têm uma energia incrível. Tem a força dentro da quadra. Fala, pessoal, queria agradecer de coração, vocês são incríveis, dia de vocês a semana inteira realmente fez a diferença. Agradecer a torcida de todo mundo, é muito bom jogar com a galera torcendo pra gente, geralmente é um ou dois, então tem uma torcida inteira e uma banda é sensacional. Cara, mais uma vez agradecer essa torcida. Gente, vocês são o terceiro jogador aqui dentro. Sinceramente, a gente tá cansada, tá? Vocês estão ali junto com a gente, tá? Foi incrível, foi o melhor momento assim, da minha vida, nunca senti nada parecido, então muito obrigada a todo mundo que apoiou, ao Movimento Verde e Amarelo, muito obrigada. Beijo. Ser recebida no final, todo o incentivo, todo o apoio que vocês deram, fez total diferença na performance das meninas. Gratidão. Foi excepcional, a gente tá muito feliz, foi um campeonato incrível, foi inesquecível, com certeza. A torcida Verde e Amarela fez parte disso, foi vibrante e eles estavam dentro de quadra junto com a gente. Uau, foi incrível, eu fiquei arrepiada, eu não podia torcer lá na frente, então eu só ficava apertando as minhas mãos, mas vocês fizeram o trabalho por todo o Brasil,
Vocês levaram uma energia incrível pra dentro de quadra. Foi inesquecível. Tenho certeza que pras meninas foi a melhor torcida do mundo. Acho que isso vai ficar guardado pra sempre no meu coração. Foi a melhor competição da minha vida. Foi incrível, indescritível. Realmente o brasileiro é diferenciado. Foi surreal. Foi a nossa sexta ginasta dentro de quadra. Então a gente tá muito feliz. Muito obrigada a todos os torcedores. Não tem como ficar sem vocês mais. Esporte, Confederação Brasileira de Ginástica, se vire, nós precisamos do movimento verde e amarelo em todas as competições. É perfeita, a torcida perfeita. A gente entrou na quadra com muito agradeço. Muito obrigada por essa torcida maravilhosa. Muito obrigada, nossa! Oi, gente. Eu queria agradecer ao movimento verde e amarelo por toda a torcida e incentivo. Foi essencial pro nosso desempenho. Muito obrigada. A torcida do movimento tá ajudando vocês? Nossa, tá sendo incrível, gente. Muito, muito, muito obrigada. O MVA aqui deu outras caras pra competição. Todo mundo torcendo calorosamente. A gente tá amando a torcida. Vocês estão de parabéns. Muito, muito obrigada por todo o carinho. Que bom, obrigado.